Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai mostrar para vocês uma pesquisa para lá de polêmica. Nós fomos até a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em Campinas, para conhecer o desenvolvimento brasileiro de carne de laboratório. Lá da FEA de Campinas, a gente também traz para vocês informações sobre a pesquisa que conseguiu produzir ingredientes de cosméticos a partir do bagaço de maracujá. Tudo isso você vê ao longo deste programa. Mas antes, a gente fala sobre a realização do concurso do Ministério de Ciência e Tecnologia. 814 vagas abertas, parte delas serão destinadas ao concurso unificado, chamado Provão, mas parte delas serão realizadas em concursos separados por cada uma das unidades. INPE e CEMADEM, da base do SINDCT, já têm bancas definidas. E é para falar sobre o concurso que a gente conversou, na verdade, com o diretor do SINDCT, Acioli Olivo. Veja a entrevista. O sindicato, o Fórum de Ciência e Tecnologia, tinha pleiteado a composição dos quadros junto ao MCTI. Está satisfatório esse número de mais de 800 vagas nesse momento? O último concurso que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez foi em 2012, né? Então, o que acontece? Nesses 11 anos decorridos, ocorreu uma perda significativa dos quadros, dos servidores das instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia. Principalmente porque a nossa idade média é bastante avançada e isso envolveu uma quantidade muito grande de aposentadorias, né? Só para ter uma ideia, né? Na década de 2010, o INPE tinha cerca de pouco mais de 1.000 servidores. Hoje não passa de 700 servidores. Para nós termos os números que nós desejávamos, obviamente que as vagas teriam que ser em número muito maior. Mas nós entendemos que este é o primeiro ano de governo, né? Entendemos que o governo está trabalhando com um orçamento que ainda não é o dele, e entendemos que o governo tem uma posição de reestruturação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, sob o ponto de vista de se o número é suficiente, não é suficiente, óbvio, mas que é um aceno importante do governo no primeiro ano de seu governo, no sentido de recompor o quadro, é louvável. Isso nós aplaudimos. Tem uma série de restrições que nós podemos falar do decorrer, né? Mas eu acho que, e eu falo isso em nome do sindicato, e talvez em nome do fórum, nós estamos contentes com este aceno, um aceno de reestruturação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas queremos mais, e é isso que nós vamos buscar. Essas vagas que foram abertas, na sua opinião, dá uma resposta para essa desconstrução que está sendo feita do INPE? Sim, ela dá uma sinalização, né? Não é a resposta, porque nós queremos o INPE muito maior, nós queremos o INPE como o INPE já foi. O INPE já teve mais de 1.500 servidores, né? O CEMADEM é um órgão novo, é um órgão jovem, né? Talvez, e eu não tenho muito contato com o pessoal do CEMADEM, mas eu acredito que as vagas destinadas ao CEMADEM devem acenar no sentido de que é o essencial no momento. No INPE, não. E eu vou dar alguns exemplos, né? O governo atual, no início do ano, na viagem do Lula à China, ele restabeleceu o programa A Cooperação Espacial. Isso envolve que o Brasil vai voltar a construir satélites, né? Obviamente que para construir sistemas tão complexos como os satélites, precisa de muito mais gente do que o INPE tem. Quem conhece o INPE sabe que a área espacial do INPE,
a área de projetos e construção e desenvolvimento de satélites está muito esvaziada, né? E se o Brasil pretende, por exemplo, o Lula disse isso, né? E a ministra tem dito isso, que o Brasil vai ser protagonista novamente na área de construção e lançamento de satélites. Então, isso significa que nós precisamos também de vagas para o setor espacial, porque senão nós temos um caso muito específico, que é o sentido de ter um programa espacial terceirizado, né? Óbvio que hoje nós já temos, né, o programa espacial brasileiro. Ele foi muito construído sob a direção do INPE, mas com as indústrias do entorno, as indústrias do setor espacial. E com essa nós vamos contar. Mas para o INPE ter o protagonismo de projetar e dirigir o sistema, precisa ainda de mais vagas. Que mais que nós precisamos? Outra coisa que eu acho que é importante salientar, né? E não é uma crítica, mas é uma observação. O governo atual, ele tem falado, e mais que falado, ele tem agido no sentido de dar importância à preservação do meio ambiente. A pauta ambiental deste governo é extraordinária e muito no contrário do governo anterior, em que nós tínhamos o meio ambiente como um empecilho. No atual governo, nós temos a preservação do meio ambiente como uma proposta, como uma política ambiental. Só pensar que nós temos no Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina, que é o símbolo da preservação ambiental. No entanto, no concurso do INPE, veja o que acontece. Nós temos para pesquisador do INPE, na área de preservação ambiental, 4 vagas. 4 vagas. Isso não condiz com a realidade do governo, que diz que preservação e conservação ambiental é importante. Mais ainda, o INPE tem o Centro de Monitoramento, o Centro de Pesquisa da Amazônia, o CRA, Regional da Amazônia, em Belém, que não tem nenhum pesquisador lá. Tem uma dirigente e o resto são bolsistas. Quantas vagas foram destinadas ao CRA? 0 vagas. Então, é uma crítica que nós fazemos, porque quem elaborou o edital e quem, aliás, antes do edital, quem definiu as vagas, não está na mesma linha do governo, na linha preservacionista, né? Então, eu acredito que isso deve ocorrer em breve, talvez um novo concurso, que recomponha principalmente os pesquisadores ligados à preservação da Amazônia, assim como o sistema de monitoramento da Amazônia. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, importante aplaudir essa decisão do governo de fazer o concurso. É importante analisarmos as vagas, mas é importante também cobrar da direção do INPE que tem que exigir vagas para aquilo que o governo define como prioridade, que é a preservação ambiental. E se o Brasil retomar a cooperação espacial, vagas destinadas a engenheiros e tecnologistas para o setor espacial. O concurso tem uma particularidade. As unidades vão fazer concursos para 2 tipos de profissionais, 2, digamos assim, carreiras dentro da carreira de CT, e o governo vai fazer para uma outra. Para o INPE são 93 pesquisadores e tecnologistas, do total 44 pesquisadores e 49 tecnologistas, e analistas, e o CT, esse que vai ser diferente, são 42. Qual que é a opinião do sindicato sobre essa, digamos, metodologia para escolher? Veja, para analistas, para pesquisadores e tecnologistas, o edital diz que as unidades que têm as vagas podem estabelecer as normas do concurso.
Tanto que, por exemplo, para o INPE, quem vai fazer o concurso é a Fundação Getúlio Vargas, e para o CEMADEM é um instituto do Paraná, que esqueci o nome, é o Instituto Paraná, mas que é um instituto bem capacitado. Então, sob esse ponto de vista, nós não temos nenhuma restrição. Para analistas de ciência e tecnologia, porque nas carreiras de ciência e tecnologia, são 3 carreiras, né? Tem as carreiras de pesquisador, tem a carreira de tecnologista, engenheiro tecnologista, e tem a carreira de analista de ciência e tecnologia. A carreira de analista de ciência e tecnologia é mais uma carreira ligada à gestão de projetos. Então, o que o governo federal decidiu? Que para pesquisadores e tecnologistas, as unidades farão os editais e promoverão o concurso de acordo com a visão que eles têm em relação aos seus servidores, tecnologistas e pesquisadores. Já para analistas de ciência e tecnologia, que trabalha com a gestão de projetos, o governo decidiu fazer um concurso unificado. Então, vai ter o chamado que eles chamam de provão, né? Que é um concurso unificado no Brasil inteiro, em que os analistas de ciência e tecnologia submeterão a esta prova unificada e depois serão distribuídas em função das vagas de cada unidade. Sobre esse ponto de vista, nós não temos nenhuma restrição sobre a metodologia. O que nós temos é uma observação. Eu tenho conversado com as pessoas ligadas, principalmente ao pessoal ligado à carreira de pesquisa, que eles têm algumas restrições ao edital, porque, veja, não é pesquisador. Pesquisador, a prova escrita, ela vale 50%, tá? 50%. E a experiência do pesquisador em projetos complexos de ciência e tecnologia, ou seja, a vida acadêmica dele, a vida profissional, vale apenas 20%. Isso cria um viés que mostra que, e a experiência mostra o seguinte, que nem sempre uma pessoa que é muito boa para fazer provas, ela tem condições de desenvolver projetos e liderar equipes, que é o que se espera na carreira de pesquisador. E um pouco de tecnologia, mas mais de pesquisador. Eu acredito que quem pensou no edital não viu muito isso como um problema. Eu espero que não seja um problema. Eu torço para que não seja um problema. Mas, para próximos concursos, nós gostaríamos que a carreira do pesquisador que concorresse ao cargo de pesquisador do INPE e do CEMADEM fosse mais focada no desempenho dele e não apenas na prova que ele vai fazer. Essa talvez fosse a única restrição que nós do CineCT temos em relação à metodologia do concurso. Receberam um e-mail de um telespectador que questiona a falta de vagas para o DCTA e para a Agência Espacial Brasileira. O que você tem a dizer a respeito disso? Com relação ao DCTA, o objeto deste concurso foi através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o que nós temos que fazer e temos feito é gestão junto ao Ministério da Defesa para também criar concursos com vagas para o DCTA. Isso está na nossa pauta. Como esse concurso é ligado às unidades do MCTI, não se aplica. Mas, com relação à agência espacial, eu acredito, sim, que nós gostaríamos de ter mais vagas para a agência espacial. Até porque a agência espacial é uma agência pequena e ela tem muitos servidores terceirizados. Então, é preciso que os concursados ocupem as vagas da agência espacial. E nós temos agora na agência espacial o Marco Antônio Chamon como presidente, que é egresso do INPE, e a possibilidade do INPE, novamente, através da agência espacial,
retomar a cooperação espacial vai exigir quadros qualificados do INPE, mas também quadros qualificados da Agência Espacial. Recentemente, o presidente do SINDCT e o Sérgio Rosin, diretor do SINDCT, estiveram juntos como servidores da Agência Espacial para identificar os problemas e estiveram junto com o presidente da Agência Espacial. Nessas duas conversas foram tratados assuntos relativos à necessidade de quadros qualificados da Agência Espacial. Infelizmente, nesta leva do concurso do MCTI, a Agência Espacial não foi contemplada. Provavelmente, eu acredito, né, eu não tenho procuração para falar em nome do Ministério, mas eu acredito que eles identificaram as necessidades mais urgentes, as necessidades prementes, aquelas que nós precisamos repor imediatamente. Por exemplo, é importante ter pesquisadores, né? É importante ter tecnologistas, e teremos nesse concurso, mas é importante também ter gestores, porque eu vejo o INPE, né? O INPE, assim, é um caso muito claro desta falta de pessoal. O INPE, a parte de gestão do INPE, é praticamente formada por estagiários. Tem pouquíssimas pessoas dirigindo a gestão do INPE. Então, essa quantidade de vagas para os analistas de ciência e tecnologia que farão a gestão é importante, que vai recompor uma parte da perda. Eu digo recompor uma parte da perda, porque ainda precisamos muito. O que nós sentimos, agora a crítica maior que nós temos sentimos falta, mas essa é uma discussão que está complexa dentro do governo, de vagas para o nível médio, né? Porque as carreiras de ciência e tecnologia, volto a repetir, tem a carreira de pesquisador, que é para nível superior, a carreira de tecnologistas, que tem nível superior e nível médio, e carreira de analista, que tem nível superior e nível médio. Nenhuma vaga foi destinada aos quadros do nível médio. Isto é uma pauta que nós, sindicato, SINDCT, Fórum de Ciência e Tecnologia, temos batido frequentemente, porque nós entendemos que o papel do técnico de nível médio é fundamental nas nossas instituições. Quem opera o sistema, quem projeta o sistema, dirige o sistema, é o pessoal de nível superior, é o pesquisador, é o tecnologista. Mas quem opera no dia a dia, as máquinas, os equipamentos, os experimentos, é o pessoal de nível médio. E é um pessoal que está em vias de extinção, não só no INPE, DCTA, como também no serviço público em geral. Porque existe uma cultura, e é uma cultura que eu entendo equivocada dentro do governo federal, e não é de hoje isso aí, isso remonta lá à década de 90, que é uma cultura definida pelo antigo Ministério do Planejamento, depois virou o Ministério da Economia, agora virou o Ministério do Planejamento, em que não se dá importância à carreira de nível médio. Equívoco, porque as instituições são fortes porque tem pessoas que colocam, no popular, a mão na massa. Esses são os técnicos que no edital atual, nem para o INPE, nem para o CEMADEM, nem para as outras unidades do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde ocorrerá um concurso, não foi destinada vaga alguma para o nível médio. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a pesquisa da Unicamp que produziu ingrediente de cosméticos a partir do bagaço de maracujá. É um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, estamos de volta e agora você vai conferir a pesquisa realizada pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, que já produziu inovação. Uma empresa de cosméticos já está produzindo produtos a partir da tecnologia desenvolvida por doutorandos da Unicamp. Veja como foi feito. A substituição de ingredientes com aditivos químicos ou industrializados por insumos naturais é um dos principais caminhos buscados pelas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica atualmente. O consumidor está mais exigente e tem dado preferência a produtos constituídos por ingredientes naturais e com menos riscos de danos à saúde. Ser um produto ambientalmente sustentável também tem pesado na decisão de consumidores cada vez mais conscientes quanto à preservação ambiental. Nessa busca por insumos mais saudáveis, o maracujá tem se destacado como uma fonte valiosa de bioativos benéficos ao organismo e, ao mesmo tempo, viável ao aproveitamento comercial. Uma pesquisa realizada em parceria entre a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e a Rubian Extratos, uma startup criada dentro da incubadora de empresas da Unicamp, obteve resultados positivos, permitindo que a empresa já ofereça no mercado com sucesso extratos de bioativos do maracujá, completando assim o ciclo da inovação. Muito bem, gente. Então a gente veio até aqui na Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, vai conversar com o professor Julian Martins para explicar que pesquisa que é essa. Professor, por que vocês decidiram introduzir maracujá nessa pesquisa de cosméticos? Como é que surgiu isso? Tem algum passo anterior com o uso da fruta? Bom dia. Bom, na verdade, não é que a gente resolveu introduzir o maracujá na pesquisa de cosméticos. O trabalho com o maracujá ele vem antes, a partir do momento em que nós identificamos que o maracujá por si só, o seu processamento industrial, ele gera uma quantidade bastante grande de resíduos, seja da casca, seja do bagaço. Então nós, sabendo que um dos grandes resíduos do processamento do maracujá é o seu bagaço, o que nós procuramos é procurar nesse bagaço de maracujá, que inclui a semente e parte da polpa, substâncias que pudessem ser interessantes para outras aplicações, que acabou sendo a de cosméticos, mas poderiam ser outras. E o que nós fizemos foi estudar as melhores formas de recuperar essas substâncias por métodos de extração, que é o que nós trabalhamos mais no nosso grupo. O senhor está falando de indústria basicamente de quê? De sucos brasileira? Indústria de alimentos, né? Então o processamento do maracujá no Brasil ele é feito principalmente para a produção de sucos, de doces, geleias, sorvetes. Então sim, estamos falando da indústria alimentícia. E por que vocês tiveram essa preocupação com o bagaço do maracujá? Houve algum acionamento da indústria para dizer, olha, temos aqui um resíduo que é muito volumoso? Como é que foi esse interesse? O interesse, primeiramente, foi nosso, né? A partir do momento que nós somos um grupo com uma experiência já anterior em trabalhar com resíduos agroindustriais, e nós identificamos no maracujá que, primeiro, por ser uma fruta brasileira, por ter um processamento de volume significativo, nós identificamos que o maracujá ele poderia ter um volume de resíduos bastante grande. E, de fato, né, se a gente somar casca e semente, nós estamos falando de em torno de 70% do peso da fruta desperdiçado, ou seja, o que não vira produto na indústria. Então o interesse partiu da gente, e a partir daí o que nós fizemos foi procurar uma empresa que faz o processamento de maracujá, que produz produtos baseados em maracujá, e foi com eles que nós obtivemos os resíduos, né? Então essa empresa ela cedeu para nós os resíduos que eles não usavam, e a partir daí nós
começamos a trabalhar a partir desse resíduo. E o que tem de precioso no resíduo do maracujá, doutor? Tem muita coisa. Então, na verdade, eu vou falar da semente, né, que é o que foi mais o foco deste trabalho. A semente de maracujá tem óleo, tá? E é um óleo que, em termos de composição, é um óleo muito bom, tá, para a saúde. Tá? Então, tem óleos que não fazem tão bem à saúde, que tem problemas de gorduras saturadas, etc. E tem óleos que tem gorduras insaturadas, que são boas para baixar nosso colesterol, e com outros benefícios para a nossa saúde. E particularmente o óleo do maracujá é bom nesse sentido. Além disso, ele contém compostos fenólicos que são antioxidantes naturais, particularmente para a parte de aplicação em cosméticos, foi uma das coisas que acabou sendo usada na aplicação. Esse óleo tem compostos que são tocoferóis e tocotrienóis, que são os precursores da vitamina E, né, que também tem um aspecto nutricional muito importante, também são antioxidantes. Poderia mencionar também fitosteróis, enfim, tem uma série de componentes, não é uma coisa, são várias coisas que a semente do maracujá contém e que, se ela é tratada como resíduo descartado, a gente está jogando fora esses componentes importantes. Além dessa aplicação aí na indústria, essa inovação na indústria de cosméticos, vocês estão trabalhando em alguma outra coisa, em alguma outra aplicação para esse material que vocês extraem dos resíduos? Olha, sim, na verdade nós trabalhamos fazendo a extração, a recuperação de componentes dos resíduos, pensando em múltiplas aplicações. Tá? Nós enxergamos potenciais aplicações desses resíduos, seja em cosméticos, seja em medicamentos, em fármacos, seja também na produção de novos ingredientes para alimentos. Não sei se eu poderia dar um outro exemplo, tá, de um trabalho recente, que é, não a partir da semente, da casca do maracujá, a gente conseguiu obter pectina, e a pectina é um ingrediente super importante em formulação de alimentos, tá? Importante como para dar textura, como espessante, né? E aí também ela está presente em resíduos do processamento de maracujá. Então, eu diria que sim, né? Na verdade, quando a gente começa um trabalho, a gente também está querendo enxergar aonde nós podemos chegar com o aproveitamento desses resíduos. Não significa que nós vamos chegar em todos eles, porque ciência funciona assim, né? Mas a gente sempre está procurando olhar as potenciais aplicações. Essa substância que o senhor falou que encontrou na casca, ela é adquirida hoje pela indústria de alimentos para fazer a produção de alimentos? A pectina é usada em muitos produtos alimentícios na indústria, tá? É usada em iogurtes, é usada em geleias, enfim, é usada numa grande quantidade de produtos alimentícios como ingrediente, tá? Naturalmente usado, sempre usado. Tá? A pectina hoje ela é obtida principalmente de casca de laranjas, de cítricos e de maçã. Tá? Então, o maracujá ele é uma possível nova fonte de pectina que a gente também está procurando desenvolver. Que bacana! E como é que é essa pesquisa? Vocês fizeram num laboratório com doutorandos? Como é que foi o desenvolvimento disso, doutor? Sim, toda pesquisa que a gente desenvolve, ela envolve alunos, né? Alunos de pós-graduação, podem ser mestrandos, podem ser doutorandos. Então, neste caso específico, sim, ela envolveu doutorandos, então tudo isso começa com o envolvimento de pelo menos um estudante de pós-graduação que vai desenvolver o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de doutorado, cuja parte experimental é feita dentro de um laboratório que eu coordeno aqui dentro da FEA. Então, a gente elabora um projeto de pesquisa. Esse é o projeto de doutorado do aluno. Dentro desse projeto ele vai desenvolvendo os processos de extração, os processos de fracionamento, as análises dos extratos para conseguir otimizar as melhores condições de extração do processo que for para
chegar num trabalho final em que você possa oferecer, aqui nós temos um processo, aqui nós temos um produto, e esperando que isso atraia o interesse de indústrias ou de outros empreendedores que possam levar a tecnologia para frente. Que gera inovação. Quantos alunos tem hoje? Quantas pessoas têm trabalhando nesse laboratório? Qual que é o nome do laboratório, doutor? Nós estamos no Laboratório de Alta Pressão e Engenharia de Alimentos, sigla dele é LAPEA. Hoje eu tenho, se eu sei de cabeça, eu estou com 8 alunos de pós-graduação e mais 4 alunos de graduação fazendo iniciação científica, e tem mais uma pessoa que é do corpo técnico da Unicamp, que é responsável também pelo laboratório. Esse é o laboratório propriamente dito. Isso, este é o laboratório, o LAPEA. Eles não estariam fazendo nada relacionado ao maracujá? Não. Aqui a Rayane, ela está trabalhando com resíduos de guaraná. E o Fernando está trabalhando com uma plantinha chamada Dama da Noite. Né? Dama da Noite? Conhece? Então, ele está extraindo algumas coisas da Dama da Noite que espero que sejam interessantes, mas aí vai um pouco mais para a parte medicinal. E estou estudando a extração de compostos da Dama da Noite, uma das Damas da Noite, que são várias, né? Uma Dama da Noite nativa do Brasil. E a gente está mapeando quais moléculas de interesse medicinal ou terapêutico que elas podem ter, com foco nos alcaloides, que são metabólitos secundários. O que seria esse alcaloide, assim, se pudesse explicar para uma pessoa leiga? Para que ele pode ser usado? Então, esses alcaloides que a gente está procurando na minha espécie podem ser usados, possivelmente, né, para tratamento de doenças do sistema nervoso central, como mal de Parkinson, Alzheimer, ansiedade. E já foram encontrados em outras espécies da mesma família da minha planta. Então agora a novidade é estudar as duas tecnologias, né? PLE, que é a extração com líquidos pressurizados, e SFE, que é a extração com fluido supercrítico. Bacana. Você já teve algum resultado promissor, alguma coisa que te animou? Sim, a gente teve um resultado promissor na análise de UPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Encontramos um desses alcaloides, a atropina. O que os alunos estão fazendo agora? Então, aqui nós trabalhamos com processos que são feitos em altas pressões. Estes equipamentos que estão aqui atrás são equipamentos de extração que, em vez de usar solventes orgânicos, tóxicos e poluentes ao ambiente, usam o que a gente chama de fluidos supercríticos, tá? Que é um termo muito técnico, mas que basicamente consiste em pegar o CO2, gás carbônico, e trabalhar ele em pressões muito altas. E a grande vantagem é que nessas condições esse gás carbônico ele tem propriedades muito boas como solvente, que permite que a gente use ele como substituto de solventes orgânicos, poluentes e tóxicos. Então, os nossos processos, eles consistem em usar essa técnica que está implementada nestes equipamentos e com ela conseguir obter os nossos extratos a partir dos resíduos agroindustriais, mas extratos obtidos de uma forma limpa, de uma forma sustentável e com a qualidade que é necessária para esse tipo de produto. Além do maracujá, o senhor já tinha uma experiência no grupo com estudos de resíduo. O que vocês já tinham feito? Já trabalhamos com resíduos de uva, de amora, de mirtilo, que é o blueberry. Estamos trabalhando, na verdade, com resíduos de algumas frutas mais nativas de outros biomas brasileiros, como o pequi, como o tucumã, que é uma fruta muito interessante da Amazônia. Estamos começando a trabalhar com resíduos de cacau, enfim, já temos uma experiência bem
bem prolongada com resíduos agroindustriais, e a gente presta serviços também para indústrias também com resíduos, né? Com, por exemplo, resíduos de morango, resíduos de cítricos, também trabalhamos muito com resíduos de laranja e de limão, enfim, muita coisa. A indústria chega para vocês e fala que, olha, a gente tem esse resíduo aqui, a gente queria ver se dá para... Isso acontece. Então, às vezes, a indústria já conhecendo um pouquinho o nosso grupo, ou procurando a FEA e sendo direcionada, a gente também presta serviços para indústrias que produzem alimentos, que processam alimentos, geram resíduos da produção de alimentos e querem saber se podem reaproveitar esses resíduos com algum processo interessante que gere algum outro produto de alto valor. Especificamente no caso do maracujá, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a questão da indústria de cosméticos. Como é que foi essa ponte e no que eles aproveitaram as substâncias que vocês conseguiram extrair? Vamos lá. Então, voltando um pouquinho, né, como eu comentei, Edmond, tudo começou com um trabalho de doutorado a partir dos resíduos de maracujá. Tá? Foi desenvolvido por uma ex-aluna nossa, que hoje já é professora numa universidade pública. Qual que é o nome da aluna, professor? Juliane Viganò. Juliane Viganò hoje é professora na Universidade Federal de São Carlos, também na Engenharia de Alimentos. Então, tudo começou num projeto de doutorado dela, feito aqui, e o que aconteceu foi, à medida que os resultados dela foram aparecendo e se mostrando muito, muito interessantes, muito bons, isso despertou, em primeiro lugar, o interesse de uma startup, tá? que dava na época incubada na Unicamp, que é a Rubian, tá? a Rubian Extratos. Então essa foi a primeira ponte, né? O contato da Rubian com a gente, que fez com que a gente, em projetos em parceria, desenvolvesse um trabalho além do doutorado da Juliane, que foi a partir dos produtos que a Juliane obteve, que a gente patenteou, tá? A gente licenciou a tecnologia, e essa empresa, a Rubian, ela passou a desenvolver o cosmético usando as tecnologias que nós desenvolvemos aqui. Então todo o background técnico, né, a fundamentação científica que nós conseguimos obter aqui foi aproveitada por essa empresa, que hoje já não está, não é mais um startup, já saiu, já está no mercado, já lançou produtos com base nisso e outros produtos desenvolvidos por outros grupos, mas esse primeiro contato foi o grande ponto de partida para que a tecnologia saísse dos muros da universidade, né, do laboratório, e hoje esteja no mercado. É isso que a gente fala quando a gente produz inovação, que a pesquisa para produzir inovação normalmente é feita no instituto público e depois a indústria que desenvolve. Qual que é a vantagem disso? Porque a faculdade recebe alguma coisa da empresa, a empresa paga por esse desenvolvimento, ou o ganho é para a sociedade por conta da geração de emprego, de renda, de riqueza, de tecnologia? Olha, Edmond, vamos lá, depende, tá? Existem situações em que sim, né, que projetos de pesquisa eles recebem financiamento de empresas desde a sua concepção, tá? Então existem formas de fazer pesquisa em que a empresa traz um problema e o projeto de pesquisa é desenvolvido para resolver um problema específico da empresa. Isso existe, isso é interessante e isso é válido. No entanto, isso não é o que acontece na grande maioria dos casos. Tá? Na grande maioria dos casos, e aqui especificamente dentro de uma instituição pública de ensino e pesquisa, a pesquisa ela recebe financiamento público. Tá? Então, do que nós estamos falando? Primeiro, a Unicamp. A Unicamp é uma universidade pública e o que mantém tudo isso que nós temos aqui, né, o ambiente de trabalho, os laboratórios, em sua maioria o repasse de recursos públicos, de arrecadação do ICMS, que financiam as universidades estaduais paulistas. Outra coisa importante é que existem agências públicas de fomento à pesquisa. Eu vou citar a FAPESP especificamente, que é a Fundação do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a FAPESP ela financia
projetos de pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho financiamento da FAPESP para manter laboratório, para realizar pesquisa aqui dentro, tá? Através de projetos que eu submeto e são submetidos à avaliação e aprovação. E também bolsas, né? Então, no caso, voltando no caso da Juliane, a Juliane ela fez um doutorado com uma bolsa da FAPESP. Tá? Então, a FAPESP que financiou diretamente a Juliane com uma bolsa de doutorado para que ela pudesse, durante seu período de trabalho, estar aqui desenvolvendo tudo isso. Então, o financiamento público à pesquisa é fundamental. Tá? Até porque, Edmond, quando a gente faz ciência, tá? A gente nunca tem a garantia 100% tá, de que isto vai gerar um produto no mercado. As coisas não são assim. Tá? Então, senão seria muito fácil. Tá? Então a gente pesquisa, a gente vai nos fundamentos, a gente procura. Muitas coisas que a gente desenvolve não se tornam produtos e isso é normal. Tá? Isso é normal. Só que a gente precisa de uma fonte de financiamento que entenda isso, tá? E que financie a ciência, tá? Independentemente da certeza ou não de que isso vai gerar um produto. Porque a gente consegue gerar um produto se a gente tem a liberdade de procurar. Né? Até o caso da ciência básica, né? A ciência básica é isso. Né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro da pesquisa brasileira que está desenvolvendo a polêmica carne de laboratório. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a pesquisa brasileira para o desenvolvimento de carne de laboratório. A pesquisa é considerada o futuro da alimentação porque pode prover dose proteica para uma grande parcela da população, considerando aí o crescimento populacional e a demanda por redução na emissão de carbono tão abundante com a produção de carne tradicional atualmente. Mas, por outro lado, os mecanismos de pesquisa e da obtenção de matéria-prima, como por exemplo de fetos bovinos, tem causado polêmica. Saiba do que a gente está falando nesse vídeo. Acompanhe. A carne cultivada, que atualmente é um produto restrito a 3 restaurantes do mundo, está se transformando em realidade nas pesquisas da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Uma equipe multidisciplinar está participando de estudos inéditos que avaliam aspectos relativos à segurança da carne cultivada em laboratório contra eventuais contaminações. E o Brasil Consciência visitou o laboratório para saber mais sobre este trabalho. A carne cultivada ela é uma tecnologia emergente, ela tem sido estudada, pesquisada como uma fonte alternativa de proteína. Não necessariamente para substituir a proteína que já existe hoje, né, de origem animal, mas como uma segunda opção, uma outra fonte, assim como os plant-based, né? Ela não é totalmente nova, ela já está sendo pesquisada há cerca de 20 anos, desde o início dos anos 2000, mas foi em 2013, ali, mais ou menos, que o Mark Post desenvolveu o primeiro hambúrguer de carne cultivada, lá na Universidade da Polônia, onde ele ministra aula, né? Então, esse primeiro hambúrguer, ele custou muito caro e ele ainda tem uma série de melhorias necessárias, né? De tecnologias, de estudos e aperfeiçoamentos. E aí, depois desse primeiro hambúrguer que foi produzido e mostrado na mídia, apresentado para as pessoas, muitas startups começaram a desenvolver e fomentar esses estudos, essas pesquisas nessa área. Mas, basicamente, a carne cultivada, ela é células que são pegas do animal, o animal vivo, lá no campo. Da mesma forma, você vai lá, coleta uma quantidade de células por biópsia. Então, você faz uma incisão no animal, né, faz uma tricotomia, limpa os pelos, a pele do animal, corta e tira um fragmento de músculo. Essas células são levadas para o laboratório e elas são tratadas, elas são lavadas, você passa antibiótico para limpar, você limpa com álcool, você faz uma série de limpezas e ela passa por uma série de processos, com meios de cultura distintos, com vários procedimentos de laboratório, né?
até que ela é colocada para crescer. Então, você escolhe qual célula você vai querer usar. Você quer tecido muscular do animal, do boi, do bovino, né? Então, você escolheu essa célula, você vai botar ela para crescer um pouco no laboratório. Quando você atinge uma quantidade de células, você faz um banco de células e você congela essas células. Você deixa elas guardadas, acondicionadas, congeladas. E aí depois, quando você quer produzir em larga escala, você vai pegar essas células do banco de congelamento e vai descongelar e vai de novo colocar em meio de cultivo com o DMEM, que é um meio de cultivo que tem muitos aminoácidos, muitos açúcares, tudo que o músculo, a célula precisa para crescer. Então, fatores de crescimento, várias outras substâncias, reagentes químicos são utilizados. E elas são colocadas em bioreatores. Então, quando você coloca no bioreator, ele é uma estrutura fechada que tem controle de pH, de dióxido de oxigênio, de gases, né? Tem toda uma parte de higienização desse bioreator que precisa acontecer, entrada e saída de produtos desse bioreator. E nesse bioreator você coloca a célula para crescer e você coloca também esses scaffolds, que são os andaimes que vão dar o suporte para a célula. Então, a célula vai se aderir no scaffold e eles vão formar uma massinha. E a gente chama isso de biomassa de células. Então, essa biomassa de células vai sair do bioreator e aí ela vai poder ser usada para diferentes tipos de produtos de origem animal, como nuggets, almôndegas, outros, né? Porque ele vira uma massa. Então, você ainda não consegue... Se você quiser fazer um bife de carne cultivada, você vai precisar usar uma impressora 3D. Você vai colocar essa célula na impressora 3D e vai desenhar um bife. Isso é uma opção. Ou você pega essa massa que saiu do bioreator e molda e faz nugget e faz outros processos, subprodutos, não subprodutos, produtos à base de células cultivadas. Por que fazer carne em laboratório? Por que não apenas usar a carne que já existe? Tem muita gente que tem, assim, eu não diria nem que é um preconceito, é um conceito com ultraprocessado, salsicha e tal. Isso não seria ultra processado? Existe aí, a carne cultivada, ela vem com um apelo para segurança alimentar, porque estima-se que daqui a 30, 50 anos a gente não tenha fontes proteínas de origem animal suficientes para suprir a demanda, né, uma vez que a população mundial vai atingir cerca de 10 bilhões de habitantes. Então, não vai ter proteínas de origem animal suficiente para essa demanda populacional. Então, a carne cultivada ela vem com base, né, para manter essa segurança alimentar como uma alternativa, né, para suprir essa demanda de proteína animal. Então, ela tem ganhado, né, destaque porque ela apresenta melhores características, melhores capacidades de mimetizar a carne convencional, em termos sensoriais, em termos estruturais. Então, quando tiver o produto pronto, aí essa carne cultivada, ela vai ter características mais semelhantes à carne convencional, do que hoje a gente consegue ver aí com muitos outros produtos à base de proteínas alternativas. Agora, a senhora falou, por exemplo, que está lá pega o animal e coloca a célula, músculo, tecido e tudo mais. Quer dizer, eu posso escolher, eu quero filé mignon suíno, vou produzir filé mignon suíno a partir de célula de filé mignon suíno. Não, eu quero só um músculo bovino. É possível fazer essa diferenciação? A carne laboratorial que vai ser originada, ela vai ter característica, gosto semelhante ao original? Sim, é possível. Exatamente nessa parte inicial que você coleta as células, você leva para o laboratório e você faz a diferenciação delas. Então, você escolhe qual tipo de célula você quer. Para colocar essa específica, então você escolhe. Você quer o filé mignon de suíno. Você coloca esse tipo de célula específica isolada, você isola de todas as outras células e coloca ela para crescer, se multiplicar e depois ela vai ser só esse tipo de célula. Você coloca em condições específicas para ela, né, crescer. Tem uma fábrica de pitanha, só vai sair pitanha da minha voz. E essa carne, ela vai ter textura como carne? Ela vai ter gordura? O que é ruim da carne vem nela? Sim, o crescimento das células, assim como a célula muscular, né, a célula gordurosa, ela também pode ser crescida em bioreatores. E esse efeito do marmoreio, né, da marmorização da carne, ele pode ser
construído aí no protótipo, na carne cultivada. Então, o produto final ele vai ter características muito semelhantes da carne convencional, mas pode ter um controle maior do nível de gordura, né, do nível de antibióticos utilizados, do nível de células que foram crescidas ali, né, as células que estão presentes. Então, o marmoreio, né, que é a mistura entre a célula muscular e a célula gordurosa, ele pode existir, sim, uma vez que os dois tipos de células podem ser crescidos em bioreatores. Inclusive, você pode fazer o design do produto que você quer. Então, se você quer colocar células de ômega 3, você quer enriquecer a sua carne e colocar células específicas, você pode. Se você quer retirar... Sendo peixe, pode ter ômega 3? Pode. Você vai fazer um desenho de um produto, então você pode tirar a gordura saturada se você quiser e fazer um produto... Desculpa, pode melhorar as características sensoriais e nutricionais, né, a partir do cultivo e de células específicas. Durante nossa visita, nós acompanhamos um teste com os scaffolds, uma espécie de base nanotecnológica para que a carne possa se desenvolver. Então aqui a gente tem uma câmara de fluxo laminar e a gente vai fazer um challenge test. O challenge test, ele é um teste para a gente avaliar a segurança, a eficácia de uma contaminação num produto. O quanto um produto ele é resistente à contaminação microbiana. Então a gente fez uma concentração de micro-organismos, Salmonella e Listeria, e a gente inoculou nessas placas que são os scaffolds. Os scaffolds, eles são a matéria-prima principal da carne cultivada. Então, a gente inoculou aqui uma quantidade de log de 3, então cerca de 1.000 unidades formadoras de colônia nessas placas. E agora a gente vai diluir elas e plaquear em meio de cultivo seletivo para cada uma dessas bactérias, para a gente contar e ver como que foi o comportamento dessas células nessa matriz scaffold. Como é que a senhora fala? Scaffold. Scaffold. É como se fosse... A tradução é um suporte. Então, ele é o suporte para a célula crescer. Okay. Tá? Então, eu tenho aqui dentro um protótipo de carne cultivada para mostrar como que fica depois. Então, esse aqui é um protótipozinho de carne cultivada. A senhora fala o quê? Protótipo de carne cultivada? Isso. Aqui nós temos já as células crescidas dentro desse suporte que é o scaffold. Tá? Então, isso aqui é um protótipo de carne cultivada. São 3 camadas que ficaram crescendo durante 7 dias e isso aqui é o mais parecido com o que vai ser depois usado para fazer um nugget, uma almôndega, algum produto à base de célula cultivada. Esse aqui é um meio de cultivo. Ele se chama Demen. É um meio de cultivo à base de aminoácidos, açúcares. É uma composição bem extensa, tem vários tipos de aminoácidos. E a gente vai colocar ela aqui para ela soltar, desaderir dessa plaquinha que ela tá. Pegar de perto, ó, esse aqui é o scaffold. Esse aqui é o scaffold, então ele é uma nanofibra feita de acetato de celulose e ela vai servir como suporte para a célula do tecido muscular crescer em cima dele e depois formar a carne cultivada. A senhora falou de um hambúrguer feito em laboratório. Como é que está isso hoje? Quem que tem alguém já fazendo em escala industrial, carne de laboratório, já usando, qual que é a perspectiva da pesquisa de vocês? A gente tem hoje um restaurante no mundo, que é em Singapura, que ele produz produtos à base de carne cultivada, mas são apenas nuggets, são esses produtos, e é só em restaurante, ainda não é em larga escala.
A gente teve agora, no final do ano passado, em novembro, o FDA aprovando lá nos Estados Unidos uma empresa a produzir. Então, provavelmente, os Estados Unidos devem começar a produzir muito em breve. E no Brasil, a gente está ainda a passos, né? Nós aqui da Unicamp participamos de um estudo junto com o GFI Brasil, em que a gente fez um guia falando sobre os aspectos de segurança e qualidade para carne cultivada, de acordo com o que a gente tem de pesquisa ao redor do mundo. Esse guia ele vai ser utilizado para guiar, né? Então, as empresas e até a Anvisa e o MAPA. No Brasil ainda não está definido se vai ser a Anvisa ou o MAPA quem vai regulamentar esses produtos, mas a gente já tem alguma coisa de documento sendo desenhado para quando eles forem fazer essa regulamentação, a normatização, a gente já ter dados de segurança, de como que deve ser esse produto. Então, a gente já tem documentos sendo trabalhados, mas a gente ainda tem JBS e BRF que falam que estão caminhando para, né? A JBS já tem uma unidade em Santa Catarina que eles estão trabalhando para começar a produzir o quanto antes, né? Muito em breve, mas a gente não tem uma data para lançar, porque primeiro precisa passar pelo registro de produto, né? Na Anvisa ou no MAPA. Quer dizer, no Brasil ainda não tem legislação específica sobre o tema. Mas a JBS está montando uma fábrica, mas sem a tecnologia de vocês, eles vão fazer por lá, para alguma coisa desse tipo? É um centro de pesquisa para o desenvolvimento da tecnologia nacional, né? Então, esse centro de pesquisa é em Santa Catarina e eles estão montando esse centro para fazer o desenvolvimento desse produto. Então, possivelmente, vocês vão provar o conceito e depois vai repassar para alguém ou para eles. Eles estão trabalhando com a Lab Farms. No caso é a BRF com a Lab Farms, isso. Né? E a JBS é separado. A Lab Farms é uma startup israelense que eles fizeram uma parceria com a BRF para, nos próximos anos, eles comercializarem carne cultivada no Brasil. Né? E a JBS está desenvolvendo esse centro de pesquisa, né, em Santa Catarina e para o desenvolvimento do produto proteico celular. E qual que é o estágio atual da pesquisa de vocês? Vocês estão fazendo esses testes agora? Existe alguma perspectiva da pesquisa, alguma perspectiva sempre bem claro, mas existe algum planejamento? A gente gostaria de entregar dentro de 2, 3 anos um produto possível, acessível. Então, no Brasil, ainda a gente está engatinhando em termos de pesquisa, ainda faltam muitos investimentos, financiamentos, incentivos, a regulamentação e mesmo fomento à pesquisa. Então, aqui na Unicamp a gente tem departamentos que estão desenvolvendo pesquisas diferentes, né? Então, a gente desenvolve pesquisas na busca de insumos para o meio de cultivo da carne cultivada, que também é um dos gargalos do processo, já que o crescimento de células animais ele ocorre suplementado com soro fetal bovino. O uso do soro fetal bovino ele onera o processo tanto em questões éticas, né, quanto em questões econômicas. Então, uma das nossas pesquisas é o desenvolvimento desses insumos, né, para a retirada desse soro fetal bovino como suplemento do meio de cultivo, né? Então, a gente está ainda engatinhando, mas assim, a gente não tem ainda perspectivas de ter a carne cultivada sem prazos, né? Prazos definidos, né? Para ter um produto à base de carne cultivadas. A gente está pesquisando os gargalos do processo para tentar melhorar tentar diminuir o custo, tentar aumentar a demanda, né, do processo para que a produção seja passível de ser produzida em larga escala, que a carne cultivada seja passível de produção em larga escala. Então, a gente está tentando trabalhar nesses gargalos, né? Então, nos scaffolds, que é o outro gargalo, que os scaffolds eles têm que ser biodegradáveis, eles têm que ser, muitos deles digeríveis, eles não podem ser à base de produtos animais, para corresponder aos critérios éticos da carne cultivada. Então, a gente, aqui na Unicamp, a gente está tentando trabalhar nesses gargalos do processo, nesses desafios que a carne cultivada ainda tem que superar, né, com base, como toda nova tecnologia. Isso é muito caro? Sim, é um dos componentes mais caros do processamento da carne cultivada, né? Cerca de 95% do custo da carne cultivada é de meio de cultivo e 95% do custo desse meio de cultivo é o custo do soro fetal bovino.
Então, esse soro fetal bovino, ele é retirado, né, a partir da função cardíaca de fetos bovinos, né? Então, ocorre aí o abate animal, então vai contra as premissas éticas da carne cultivada e, além disso, envolve o alto custo do processo. Então, a retirada do soro fetal bovino da suplementação do meio de cultivo, ele vai favorecer a redução do custo da carne cultivada, vai deixar a carne cultivada a custos mais acessíveis. Vocês estão tentando bolar um substituto para isso? Não um substituto integral, né? Talvez é um substituto para os componentes principais, porque o soro fetal bovino, ele é uma mistura muito complexa de componentes, que vão desde proteínas, aminoácidos, fatores de crescimento, hormônios, vitaminas. Então, a gente está tentando substituir principalmente os componentes majoritários, que são as proteínas e os aminoácidos. E as questões éticas, imagina a questão Aí entra também tudo isso, que como o produto carne cultivada, ele vem com essa carga de ser um produto mais ético, mais sustentável, muitos consumidores colocam que o soro fetal bovino não combina com essa relação que eles querem colocar de uma carne pura, uma carne mais limpa. Inclusive, um dos nomes da carne, ela é chamada de clean meat, né? Que é uma carne mais limpa. Então, eles estão tentando substituir, encontrar, de alguma forma, até de fontes vegetais, de outras fontes, todos esses elementos que vêm, né, do soro fetal bovino. Essa aqui mesmo. Vocês estão começando bom, vocês são doutorandas aqui na Unicamp e estão recebendo algum tipo de financiamento da FAPESP ou de alguma outra agência? Então, acho que a gente também precisa deixar claro que aqui a gente está trabalhando em parceria com o pessoal de Minas Gerais. Então, esses scaffolds que a gente está produzindo, eles são feitos lá no Cefet de Minas Gerais. Essa tecnologia das nanofibras de acetato de celulose são feitas lá e eles enviam para nós para a gente trabalhar a parte de segurança mesmo, né? Então, avaliar a parte de segurança do produto final, como que vai ser isso que a gente mostrou na pesquisa. E também a carne cultivada, o protótipo que nós estamos trabalhando aqui, foi feito na UFMG, em Minas Gerais também. Então, eles produzem lá os protótipos de carne cultivada e nos enviam para a gente avaliar a segurança do produto. Por que isso, né? Porque a próxima etapa, que vai ser as empresas mandarem para a Anvisa ou para o MAPA para registro, eles vão precisar de dados de segurança e eficácia do produto. Então, o que a gente está trabalhando é nessa parceria, de viabilizar, de trabalhar os produtos que eles estão querendo registrar, para ver se eles realmente são seguros, né? Nessa parceria de ver a segurança do produto para a segurança do público, como que é a segurança de consumo, né? Para eles poderem ser comercializados. Legal, mas vocês são doutorandas. Isso. E aí, A pesquisa aqui tem algum incentivo de alguma agência de fomento? A gente tem as nossas, eu sou bolsista da CAPES, então essa é a nossa normal. A gente não tem nenhuma estrutura extra, além, né, a mais que esteja fomentando, não. A gente trabalha em parceria com as outras universidades, por enquanto. o programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, como, por exemplo, o Giro Sindical, que também é exibido pela TVT, ou o SINDCT na Cultura, apresentado pela Meire de Origem, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. O programa Brasil Consciência está disponível no YouTube, no nosso canal, e também no canal da TVT, como você pode ver neste momento. Você que quiser emitir suas reclamações, dúvidas, críticas ou sugestões, deve procurar nosso e-mail, um canal sempre aberto para lhe atender. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.